Às margens da Fernão Dias, em Igarapé, a picada abre caminho em meio à plantação. Um movimento que o seu Agripino já faz há décadas. A experiência ajuda a saber qual mandioca está boa e qual não serve para o consumo. A tradição vem de família. Os pais já plantavam e produziam a farinha. Os métodos são os mesmos até hoje. Ele e a esposa, a dona Naura, nunca comeram uma farinha que não fosse feita em casa. O pai dele foi farinheiro, ele lá só fazia farinha e fazia pinga. Agora minha mãe também era farinha, ela criou nós tudo fazendo farinha, direto. 55 anos casado. Então, há 50 anos mais ou menos que nós já mexemos de fazer a farinha para a gente consumir. Sabe? Planta, colhe e faz a farinha. Os alimentos que geram esta especiaria sempre estiveram em solo brasileiro e faziam parte da gastronomia indígena. É importante a gente ver como que receitas tradicionais de outros países, de outras culturas, foram adaptadas a essa tradição das farinhas que existiam já aqui no Brasil, né? Que vinham exatamente dos índios. Então, a farinha de mandioca e a farinha de milho, ela acaba sendo incorporada em várias receitas que vêm de fora e que acabam sendo adaptadas e viram receitas tradicionais bastante características aqui de Minas Gerais. Lá no início da colonização do nosso estado, os bandeirantes reforçaram estes hábitos. Os chamados tropeiros sempre andavam com farinha na bagagem. Tropeiros, isso me lembra o famoso prato mineiro. Até mesmo a história do feijão tropeiro, que é, inclusive, como diz bem o nome, em relação aí aos tropeiros que levavam os mantimentos até o estado do Rio de Janeiro, né? Utilizava a farinha de mandioca. Então, o próprio nome do feijão tropeiro tem essa relação com o passado. A nossa viagem gastronômica segue para Entre Rios de Minas, no Alto Paranaíba. A cidade, que é famosa pelo manga larga marchador, também é lar da farinha de milho. Na roça de Seu Antônio, a plantação é bem cuidada, e as espigas que estão boas vão para o balaio. Dali vão para o moinho, o mesmo que os ancestrais do Seu Antônio já usavam. Eles falam que o moinho elétrico esquenta o fubá, né? E o moinho da água já é mais natural? Diz que é mais natural, né? Ele divide parte das espigas com o seu Geraldo, que também tem seu moinho. A comida fica mais saborosa com a farinha que ele e a esposa preparam e agora querem comercializar. Porque tem muita encomenda. O pessoal vem cá às vezes almoçar ou fica sabendo e encomenda. Aí nós vamos começar a produzir para vender. Farinha de mandioca ou de milho? Pouco importa. Ela é uma iguaria que está sempre presente na mesa dos mineiros e vai bem com tudo. E o IEFA quer transformá-la em patrimônio cultural do nosso estado. Um levantamento está catalogando todas as casas de farinha e moinhos em Minas Gerais. Em um primeiro momento, as casas de farinha puderam ser vistas com mais frequência na região do Vale do Rio São Francisco. Já os moinhos de milho estão ligados ao início da colonização e dos primeiros locais povoados em Minas Gerais. Até agora, a gente já conseguiu identificar mais de 300 moinhos e 300 casas de farinha e ainda espalhados aí em mais de 112, 115 municípios. A gente tem como característica aqui a nossa farinha de mandioca flocada, que é aquela farinha de mandioca um pouco mais grossa, né? A gente vai para outras regiões do Brasil, por exemplo, no norte, é uma farinha mais ácida. Ela tem como característica ter uma acidez e ter uma granulação diferente da nossa aqui. Então, essas são algumas nuances que a gente vai vendo por aí. Isso tem a ver também com o tempo de fogo, o tempo de preparo, e a identidade do próprio farinheiro ali e da própria senhora que vai fazer o fubá, né? Essas personagens são importantes na nossa culinária e ajudam inclusive a fazer várias de nossas delícias. Mesmo para os que vivem nas grandes cidades, tem sempre um pouquinho de roça em tudo, principalmente nas nossas mesas. Para quem gosta da farinha, é um dos melhores alimentos que tem. Que ela serve em diversos pratos, né?